Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Rosa, sou professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 18ª aula, que será sobre fluido de perfuração. Todo poço de petróleo é perfurado, ele precisa ter um fluido de perfuração. O poço sempre vai estar cheio de fluido de perfuração ao longo da perfuração. Até quando se tira a broca para substituir por uma nova broca, tem que ter fluido de perfuração dentro do poço, que a gente chama poço aberto. Enquanto a gente está furando, a gente vai dizer poço aberto, open hole, porque depois o poço será revestido. Bem, o que é fluido de perfuração? Fluido de perfuração é um fluido circulante usado para tornar viável uma operação de perfuração. Nós vamos ver mais à frente as diversas funções que tem um fluido de perfuração ao longo da construção de um poço. Então, no fluido de perfuração, nós temos diversas dispersões complexas de sólidos, líquidos e gases, usualmente constituídas de duas fases. Uma fase é dispersante, aquosa orgânica, e a outra dispersa, que vai depender da natureza dos produtos dispersos. Essa minha apresentação, esqueci de falar no início, ela está baseada nas aulas de Marx Kurt e Tiago, professores da Petrobras, da Universidade de Petrobras. Bom, falarei aqui especialmente dos tipos de fluidos líquidos, que é a base de água ou a base de óleo, ou aquoso ou não aquoso. A mistura gás líquido não vou comentar, nem gás. Esses aqui são os principais fluidos de perfuração utilizados na maior parte dos poços. Bem, tipo de fluido. Então, nós temos três categorias: fluidos de base água, fluido de base não aquosa e fluido gasoso. Os fluidos gasosos são muito raros de ser utilizados. São fluidos de base ar, onde quaisquer fluido que trazem gases como fluido circulante, como está mostrando aqui, ou gás, névoa, líquido aerado ou espuma. Eles são muito raramente empregados, não é um fato comum. Tanto que nós aqui nessa aula vamos falar basicamente de fluido à base de água e não aquoso. Bom, fluidos aquosos. Fluidos de base água ou fluidos aquosos são fluidos cujo veículo é a água. E nessa água são acrescentados aditivos. Por exemplo, baritina. A gente coloca a baritina nesse fluido para dar densidade a esse fluido. Inclui desde os fluidos mais simples até modernos fluidos com polímeros especiais. Sabemos que tem fluidos aquosos à base de sal, extremamente salgados, com KCl e NaCl. Aqui nós temos várias amostras mostrando no tanque, na peneira, como esse tipo de fluido, aquoso ou à base de água. Não aquosos. O que é que são os fluidos não aquosos? São fluidos de base não aquosa ou fluidos orgânicos, em que uma das fases do veículo é uma matriz orgânica. Muita gente chama assim fluido à base de óleo, fluido à base de parafina. Geralmente são utilizadas emulsões de água em parafina, mas pode ser usado emulsões inversas, até mesmo parafina pura. Aqui mostrando a tonalidade dele nas peneiras e no tanque. Tem poços, quando a gente escolhe o tipo de fluido para perfurar um poço de petróleo, vai depender do tipo de rocha e de uma série de outros fatores que apresentaremos a seguir. Mas muitas vezes a gente só pode usar um determinado tipo de fluido. Bem, comparando os fluidos aquosos com não aquosos, ou seja, a base de água e a base de óleo, esses aqui têm menor custo, são biodegradáveis, podem ser preparados no campo e são incompressíveis. Olhe que aqui o não aquoso, a base de óleo, é mais caro, agressivo ao ambiente, tem que ser preparado em estações próprias. Lubricidade baixa, alta, solubiliza sais, não solubiliza sais. O que significa isso? Quando eu estou atravessando um poço onde eu tenho uma seção de uma rocha, um evaporito, uma alita, uma silvita, carnalita, a lama base de água aquosa pode derreter, solubilizar esses sais. Bem, ele também, inibição depende de aditivos, falaremos
isso à frente com mais detalhe, principalmente nas rochas argilosas. Esse fluido aquoso é descartável, enquanto o outro pode ser utilizado, lembrando que ele é mais caro. E aqui é fácil detecção de gás e óleo, porque nesse caso aqui do fluido à base de óleo, o próprio fluido é à base de óleo. Então, às vezes, dificulta a gente constatar durante a perfuração nas amostras de calha, que é o cascalho obtido durante a perfuração, se tem gás ou óleo. Dificulta. Bom, nós temos o que chamamos de sistema de fluido. O sistema de fluido inclui tanto os tanques, linhas e equipamento utilizado em seu bombeio, quanto o próprio fluido. Bom, então nós estamos furando o poço, nós temos aqui os tanques de lama e as bombas de lama. Essas bombas de lama puxam a lama ou fluido de perfuração. Fluido de perfuração e lama de perfuração, sinônimos. A gente puxa esse fluido para injetar no poço. Esse fluido de perfuração entra dentro do poço, por dentro da coluna de perfuração, sai pelo jato da broca, volta pelo espaço anular para os tanques. Bom, então nós temos as bombas. Aqui mostramos bombas de lama, né? Que elas são responsáveis pela circulação da lama, do fluido de perfuração ou lama, no interior do poço. E temos bombas de lama também para fazer a mistura, né? Esse ponto aqui é muito interessante porque nós temos aqui o tanque de lama, a bomba puxando a lama, que vai aqui através desse tubo, que a gente chama de tubo de ganso, desce aqui pelo suíve, por dentro da coluna de perfuração. Aqui é como se fosse o nosso poço, aqui é a coluna de perfuração, aqui é a broca. Esse fluido vem aqui por dentro, sai pelo jato da broca e volta pelo espaço anular, ânulus, e vai sair aqui na peneira, carreando toda a rocha cortada. O material cortado vem com o fluido de perfuração. Aqui o fluido de perfuração vai ser novamente tratado para o tanque para ser reinjetado no poço. Então, quando o fluido de perfuração sai do poço, passa pela peneira vibratória, desgaseificador, desareador, desfiltrador, centrífuga misturadora, funil de mistura. É feito todo um tratamento, já que esse fluido de perfuração está vindo com sólidos. E a gente precisa, então, tratar esse fluido, tirar a parte sólida, para novamente entrar no poço. Bom, funções do fluido de perfuração: remover e sustentar o cascalho durante a perfuração, controlar as pressões das formações, isso é muito importante. É o fluido de perfuração que vai gerar uma pressão hidrostática que tem que ser maior que a pressão da formação ou pressão estática. Quando a pressão da formação é maior que a pressão hidrostática, vai haver um kick ou até um blowout. Se tiverem curiosidade, já tive uma aula aqui sobre perfuração, onde eu falo dos equipamentos de segurança e falo da formação de kicks e blowouts. Outra, selar as formações permeáveis. O que é que são formações permeáveis? Os arenitos, os carbonatos com porosidade. Então, o fluido de perfuração tem partículas sólidas nesse fluido. Então, quando ele penetra na rocha permeável, ele forma aqui o que a gente chama reboco. É como se fosse um filtro de café e o café está entrando e aqui fica o café. Isso é importante para que esse fluido não penetre direto ou indefinidamente dentro do reservatório. Serve também para manter a estabilidade do poço e minimiza o dano às formações. Danificar uma formação, danificar a rocha reservatório, é o fluido estar entrando sempre nesse reservatório. Ele também, já que ele entra por dentro da coluna e sai pelo jato da broca, ele resfria e lubrifica a broca. É que nem quando você vai ao dentista, aquela pequena broca precisa da água para resfriar a broca. Ele também serve para transmitir energia hidráulica, principalmente quando está furando poços direcionais, garantir a avaliação adequada da formação. Então nós temos aqui um conjunto de perfis de poços, né, que são corridos após a perfuração. O fluido de perfuração é muito importante, tanto que toda avaliação de um conjunto de perfis, nós temos que saber qual era o tipo de fluido de perfuração utilizado naquele poço durante a
perfilagem. Será lama à base de água, à base de óleo, salinidade da água e uma série de outros parâmetros. Isso é muito importante na avaliação de perfis da formação ou do reservatório. Também facilita a cimentação e a completação ao revestir e minimizar o impacto ambiental. Por exemplo, fluido aquoso pode ser descartado na água do mar. Já um fluido não aquoso à base de óleo, impossível. Um outro problema que ocorre muito durante a perfuração do poço é quando nós temos os folheiros com a grande espessura. Então, os folheiros têm argilominerais. E esses argilominerais, eles absorvem a água do fluido de perfuração, inchando. A argila pode inchar de forma tal a prender a coluna de perfuração. Se expandem ou incham. Então, para isso, nós temos que ter fluidos de perfuração adequado para evitar o inchamento da argila. Então, a gente diz aqui, a inibição de argila é feita impedindo a dissociação das camadas. Isso pode ser feito através da adição de cátions mais estável de polímeros catiônicos. Então, muitas vezes, a gente no fluido de perfuração, a gente coloca KCl, cloreto de potássio, para evitar o inchamento dos folheiros, das argilas. Bem, é uma aula muito curta sobre fluido de perfuração. Fluido de perfuração é muito importante na empresa de petróleo, tanto que na sonda de perfuração tem um químico de fluido de perfuração responsável por esse fluido. Bom, espero que tenham gostado da nossa aula. Se inscreva no nosso canal, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa. Siga a gente no Instagram. E aqui está meu e-mail. Agradeço e vamos até a próxima aula. Um abraço a todos.